Olá, boa tarde. Este é o programa Eclésia. Lá mais para a frente retomamos o apontamento sobre o Concílio Vaticano II, mas para já a atualidade informativa. A Igreja Católica deve colaborar com o Estado na prevenção e tratamento da doença, recorrendo aos sacerdotes e a equipas de leigos. Esta foi uma das conclusões do 24º Encontro Nacional da Pastoral da Saúde, que decorreu em Fátima. O encontro onde esteve também patente a preocupação com a manutenção do Serviço Nacional de Saúde. Numa altura de crise e contenção de despesas em todos os setores do Estado, a Igreja entende que a saúde não pode ser descurada. O debate à volta da manutenção do Serviço Nacional de Saúde preocupa os responsáveis católicos. Com o fim deste serviço, muitos seriam os que ficariam sem acesso a cuidados de saúde. Uma preocupação debatida neste encontro, mas que para muitos não é questionável, dado que, quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, decorria um período ainda mais difícil do que o atual. Estávamos num país que tinha acabado de sair, não é, de um período de redemocratização do país. Havia divergência sobre se devia haver ou não o Serviço Nacional de Saúde. Não havia dinheiro novo, portanto, e mesmo o dinheiro que pertencia às caixas de previdência na altura ficou na Segurança Social, não foi para a saúde. Portanto, quer dizer, se havia um momento onde era quase impossível fazer uma coisa tão generosa e ambiciosa como o Serviço Nacional, era aquele. E, no entanto, houve pessoas que teimaram em fazê-lo. E, portanto, a questão em relação à saúde, especialmente quando falamos dos orçamentos, não é o que fazemos com o dinheiro que temos. É o que é que queremos para o país. A Igreja é uma defensora acérrima do Serviço Nacional de Saúde, entendendo que o Estado tem a obrigação de garantir o acesso aos cuidados de saúde para todos. Aos católicos cabe apoiar especialmente as pessoas com menos recursos. Porque é uma garantia para todos os portugueses de poderem ter acesso aos serviços de saúde com a capacidade de ultrapassarem as suas normais dificuldades. Agora, acontece realmente que há muitas dificuldades neste momento no país e então nós queremos encontrar fórmulas que permitam atenuar essas dificuldades, sobretudo junto dos mais pobres e dos que mais sofrem. Os números só podem vir depois. Primeiro estão as pessoas. Por isso não há razão para temer o fim do Serviço Nacional de Saúde. Os hospitais existem para tratar as pessoas, para as pessoas que sofrem, que precisam da nossa ajuda, e é essa a nossa missão. E enquanto assim for, temos de ter depois, digamos, engenho e arte, se assim posso dizer, de ter uma boa eficiência, de ter um bom controle de custos, ter sustentabilidade económica e financeira, para depois todos esses nossos recursos disponibilizarmos para apoiar quem mais necessita. E se isto for feito de forma generalizada, com esta preocupação de servir quem nos procura, e esta é a questão fundamental que temos de ter sempre presente. Os hospitais existem para servir quem nos procura, a nossa missão vai ser cumprida e isso nunca vai acontecer. No nosso hospital não acontece seguramente. No 24º Encontro Nacional da Pastoral da Saúde, a Igreja reforçou ainda a intenção de dinamizar a Pastoral da Saúde a nível local, avançando com a possibilidade de estabelecer parcerias com as autoridades de saúde. O que é que nós podemos fazer? Portanto, esta é a grande preocupação. Por exemplo, neste momento há falta de sangue no país. Como é que nós, cristãos, podemos participar também de uma maneira organizada, precisamente nesta dádiva do sangue? Quer dizer, são pontos concretos. Há outro campo onde, neste momento, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde está muito empenhada e nós estamos muito empenhados com a Direção-Geral de Saúde, como prevenir precisamente as ondas de calor e as ondas de frio. Tivemos um inverno rigoroso, com ondas de frio, com pessoas a sofrerem muito com isso. O que é que nós podemos fazer? Como podemos educar a população para saber enfrentar essas dificuldades? Obrigações que são do Estado. A Igreja tem o seu caminho a percorrer, mas não lhe cabe desempenhar papéis que o Estado parece recusar. O Estado não pode, de maneira nenhuma, deixar-se substituir, no caso concreto, pela Igreja e pelas diversas comunidades. Mais do que nunca é necessário sublinhar o papel complementar das diversas realidades, dentro do princípio da subsidiariedade, tão característica da doutrina social da Igreja. Isto é fundamental, mas quem tem o dever e a obrigação de cuidar dos cidadãos em todos os âmbitos da vida do cidadão, e nomeadamente da saúde, que é aquele que está agora aqui em questão, é, sem dúvida nenhuma, o Estado.
Entre as conclusões das jornadas inclui-se a recomendação de que sejam formalizadas equipas dedicadas à área da saúde em todas as paróquias de Portugal e que se lhe conceda o mesmo grau de importância e empenho que se dedica a todos os outros setores. A sessão de encerramento deste encontro contou com a presença do Ministro da Saúde, Paulo Macedo. A vida e o testemunho de Anne Frank estiveram em exposição no seminário de Nossa Senhora da Conceição em Braga. A mostra, baseada no diário da jovem de origem alemã, pretendeu colocar aos visitantes a mesma pergunta de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Interrogação que deu nome a esta exposição. O diário de Anne Frank relata a sua fuga à ocupação alemã da Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Desde junho de 1942 a 1 de agosto de 1944, 3 dias antes de ser presa pela polícia alemã. No contexto onde ela vive, num contexto onde teve que fugir, onde teve que emigrar para a Holanda, sendo ela alemã, tendo que se esconder num pequeno anexo na fábrica onde o pai era diretor, começou, como não tinha mais nada que fazer, não podia muitas vezes nem falar, começou a escrever e começou a relatar um pouco da sua vida. E também demonstra-nos até que ponto é que o povo judeu e principalmente a família de Anne Frank, até que ponto é que eles sofreram com esta perseguição. Anne Frank, nascida em 1929, viveu a maior parte da sua existência na Holanda, país onde foi detida pelo regime nazi por ser judia, tendo sido depois enviada para um campo de concentração na Alemanha, onde ela e a irmã morreram em março de 1945. Um fim trágico que nesta exposição é lembrado e que chama a atenção para este tipo de atrocidades. A exposição começa por retratar um pouco o ambiente onde Anne Frank vivia, ou seja, no momento do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha estava a sofrer uma grande crise económica, uma grande crise financeira, onde havia muita miséria, muito desemprego, um pouco como hoje em dia estamos a viver, e que aparece um homem, um ditador, o Hitler, que diz que vem salvar a Alemanha, vem desenvolver a Alemanha, e é com esse sentido que ele ganha as eleições e começa depois esta perseguição toda aos judeus e cria essa ditadura nazista. Portanto, esta é uma chamada de atenção para o facto que muitas vezes nós podemos apoiar alguém que, por dizer que vem trazer a salvação ou uma causa maior, pode fazer essas atrocidades matando milhões e milhares de pessoas. Trata-se de uma exposição da responsabilidade da Fundação Anne Frank que, desde 2003, já percorreu mais de 200 países. Depois de a visitarem, os seminaristas mostraram interesse que esta também passasse pelo seminário de Nossa Senhora da Conceição. Depois de termos visitado, vimos que, de facto, esta exposição falava de temáticas importantes na nossa sociedade e mais neste tempo de crise em Portugal. Então, ficou o desafio, eles lançaram um desafio aos jovens, por que não trazermos a exposição até Braga? Esta exposição tem sido visitada por muitos jovens que aproveitam também para conhecer um pouco mais sobre a vida dos seminaristas. O nosso objetivo foi esse mesmo, trazer a juventude ao seminário, para verem também um pouco como é que os jovens seminaristas vivem no seminário. Portanto, é uma chamada de atenção, para além de demonstrarmos essa figura importante de Anne Frank, não é? que de facto teve uma vida excepcional, também demonstrarmos que os jovens se preocupam também com essas temáticas e com essas preocupações do nosso dia-a-dia. A exposição esteve até ao mês de abril no seminário de Nossa Senhora da Conceição, em Braga. Espaço agora para a rubrica das terças-feiras, num ano em que se celebram 50 anos sobre o início do Concílio Vaticano II. O teólogo Borges de Pinho continua a ser o convidado do jornalista Henrique Matos. Boa tarde, regressamos com esta rubrica que tenta visitar os tempos que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II e que justificaram precisamente a sua convocação. Connosco para nos ajudar neste itinerário de pesquisa contamos com o professor José Eduardo Borges de Pinho, docente da Universidade Católica Portuguesa. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Podemos dizer que nestes tempos que antecederam a convocação do Concílio
Encontramos uma Igreja demasiado comprometida com o Estado, demasiado encaixada também, ou acomodada ao poder temporal de algumas situações até de privilégio ou de entendimento que beneficiava nessa altura e que isso depois condicionava também uma série de questões que não evoluíram em função dessa mesma situação, o caso da liberdade religiosa e outras situações que reclamavam então mudança. Se nos referirmos de forma particular ao contexto português, e é disso que estamos certamente a pensar, creio que sim, que há uma boa parte de verdade, apesar de haver tensões várias, nomeadamente relacionadas, por exemplo, com o problema colonial, que é logo também à volta do 61. Apesar de haver tensões várias, de facto havia um entendimento da Igreja global no sentido de uma relação próxima com o Estado e uma situação de um certo favorecimento global, um favorecimento que se justificava por uma, digamos, predominância social de representatividade da própria Igreja Católica, mas que de facto, já no próprio pensamento da Igreja Católica de então, não correspondia totalmente àquilo que é o modo de a Igreja colocar as questões da sua presença da sociedade e do respeito pelos direitos dos outros, pelas suas convicções, etc. Aqui a Igreja Católica aqui percorreu um longo caminho, mas um caminho também muito decisivo, por isso uma das rupturas fundamentais, ou a ruptura fundamental que aconteceu na sequência do concílio, tem que ver precisamente com a questão ecuménica e com a questão da liberdade religiosa, que não se pode separar também da questão ecuménica. A Igreja fez um longo caminho do Estado católico, em ideal, que era a posição de Leão XIII, que já significava algum avanço em relação à matéria anterior, para um reconhecimento progressivo de que o Estado não teria necessariamente que ser católico, como mal menor admitia-se, portanto, uma outra situação, mas avançou-se. Aqui a experiência da Segunda Grande Guerra, sobretudo, foi uma experiência determinante e do que a precedeu, e foi sem dúvida determinante no sentido de perceber a importância do Estado de Direito e a importância de princípios de ordem democrática. Por isso, quando o Papa João XXIII chega ao exercício do Ministério de Pedro, há já uma mentalidade bastante diferente que tinha sido moldada, em grande parte, pelo pensamento do Papa Pio XII, a defesa do Estado de Direito, que é um elemento fundamental também de percepção de como as coisas devem funcionar a nível social e de como a própria Igreja se deve situar. Em termos de liberdade religiosa, de facto, a Igreja teve dificuldades. Eu recordo que, em 1948, na Assembleia Geral do Conselho Ecuménico das Igrejas em Amsterdão, foi precisamente formulada uma declaração sobre a liberdade religiosa, com os princípios fundamentais, e essa declaração interpelou o mundo católico, e eu recordo de ter lido autores que, na altura, colocavam precisamente, ainda antes dos problemas da unidade da Igreja, colocavam o problema do relacionamento entre cristãos com base nesta questão decisiva, o reconhecimento ou não da liberdade religiosa. E, portanto, o concílio aqui, em grande parte, por mérito, sem dúvida, da reflexão que veio do setor ecuménico e por mérito da reflexão que veio do episcopado norte-americano, que vai perceber a importância fundamental que tem uma declaração como aquela da liberdade religiosa. Importância fundamental em si mesma, porque enquanto se pensava em antes, assim, teoricamente, a verdade tem todos os direitos, o erro não tem direitos, portanto era um princípio teórico que formulava que um certo modo de proceder. Agora percebe-se que, claramente, que não é a verdade que tem direitos, é a pessoa, na sua dignidade humana, que tem direitos e a obrigação de buscar a verdade. Pode não chegar lá, mas o concílio aí é lapidar. O modo de buscar a verdade tem de ser de acordo com a dignidade da pessoa humana.
Portanto, não se pode violentar a consciência humana sob o pretexto de que ela está no erro, ela tem de fazer um caminho em busca da verdade. Mas neste mesmo momento, a liberdade religiosa, ao afirmar, portanto, que não há, que o Estado e a sociedade não podem coagir ninguém em matéria de liberdade religiosa, coagir, quer no sentido de acreditar, quer no sentido de não acreditar, está a afirmar um princípio que é básico de todo o ordenamento da sociedade. E a partir desse momento se percebe também que o modo de relacionamento da Igreja com o Estado passa a ser diferente. Quer dizer, toda a mentalidade anterior ao concílio e que vigorou ainda depois, e às vezes ainda se vê alguns resquícios disso, é um bocado esta ideia de que o Estado está de um lado e a Igreja está do outro. Fala-se da sociedade, obviamente, mas a percepção que a liberdade religiosa como um dos direitos e o núcleo dos direitos humanos fundamentais implica, é sem dúvida que a Igreja, em termos individuais e como cristãos e em termos comunitários, que a Igreja tem o direito de viver e se afirmar na sociedade como uma comunidade, entre outras, que naturalmente se relaciona com o Estado, que coopera com o Estado, porque o bem comum é algo que diz respeito ao Estado e também diz respeito à missão da Igreja e dos seus cristãos, mas o decisivo passa aqui é que não há, a partir de agora, simplesmente essa ligação direta. Pode haver acordos, pode vir a entender-se que a concordata é uma forma adequada para, como se entendeu e se entende em Portugal, para regular o relacionamento da Igreja com o Estado nesta sociedade concreta, mas, de facto, a base da afirmação daquilo que a Igreja pode e deve fazer dos seus direitos tem que ver com este princípio da liberdade religiosa. Isto tinha consequências muito concretas ao nível da vida prática. Eu recordo-me a questão das capelanias, a questão da presença do ensino religioso nas escolas, que a Igreja, sem abrir mão teve que começar a partilhar espaço com, não é? E este foi um caminho que se começou, que se fez, e que ainda o ano passado, há 2 anos, nós estávamos a ter novidades em relação a isto também, de uma reestruturação e das capelanias hospitalares. Portanto, é um trabalho que ainda vem sendo feito hoje, a 50 anos depois do concílio. Sem dúvida, porque na altura significou uma enorme transformação de mentalidades. E isso é um dado indiscutível. E, de facto, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa, há 4 ou 5 documentos de concílios que são chave. A Declaração é um dos documentos fundamentais, embora não seja o maior, nem seja sequer uma Constituição dogmática, mas coloca um problema nevrálgico. Simplesmente esta mudança de mentalidade e todas as consequências que isto tem supõe, digamos, um longo processo também de aprendizagem, que não se faz de um momento para o outro. É evidente que esse processo de aprendizagem, também temos de reconhecer, às vezes é mais complexo por 2 razões. É que, de facto, muitas das comunidades eclesiais que foram vítimas de alguma repressão no período, nomeadamente anterior ao 25 de Abril, têm as suas marcas e nem sempre o diálogo e a percepção da realidade é também assim tão isenta e tão neutra como poderia ser. Portanto, têm as suas marcas e as marcas permanecem com feridas. Por outro lado, também, não podemos esquecer que há aqui um problema que nos tem levado a um certo debate e vai continuar a debater, é que há o entendimento da liberdade religiosa por parte do Estado é, muitas vezes, um entendimento negativo, meramente negativo, e, por vezes, até laicista, no sentido de dizer, sim senhor, liberdade religiosa é cada um ter a sua convicção e fazer o que quiser, e isto é tudo igual. O Estado não tem que decidir o que é verdade, nem tem que se meter nisso. Mas o Estado tem que se preocupar com o bem da sociedade, com o bem público e com as condições para que os seus cidadãos encontrem um modo de viver de acordo com as suas convicções, sejam elas católicas ou não católicas. Eu dou um exemplo para mostrar um bocadinho o que quero
O que quero dizer? É evidente que o Estado não tem que defender a aula, já que falou nesse assunto, a disciplina de educação moral e religiosa católica. Pois claro que não tem, mas o Estado tem que se preocupar, e muito menos, portanto, só católica, mas o Estado tem que se preocupar com a formação ética e cívica dos seus cidadãos. E tem de se perguntar pelos valores que estamos a construir ou não estamos a construir, por aquilo que estamos a dar ou não estamos a dar às gerações futuras. E esse é um problema de um Estado que se preocupa com a sociedade e que quer o bem comum. Isto para dizer o quê? Que, por exemplo, uma hipótese de solução deste género, que, por exemplo, que houvesse educação moral e religiosa católica e de outras confissões, e em alternativa, para quem não quisesse, um espaço no mesmo horário de formação ética, mas de facto com condições, digamos, a colocar os problemas que nós hoje colocamos no mundo em transformação, eu penso que isso é uma questão que respeitaria a liberdade de consciência, respeitaria a liberdade religiosa e seria uma forma de o Estado cumprir de forma mais adequada à sua missão. Muito bem, muito obrigado, professor Eduardo Borges de Pinho, por nos ter ajudado a descobrir melhor e assim também compreender o alcance e a riqueza do Concílio Vaticano II. Foi então esta rubrica que voltará à sua companhia de hoje a 8 dias. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã. Até lá, a atualidade informativa da Igreja Católica é colocada online em agência.eclésia.pt, a plataforma multimédia que reúne os programas Eclésia Televisão e Rádio e a Agência de Informação. Fique bem. Até amanhã, se Deus quiser.